Amém, amém. O irmão Osni, irmão, pode orar para a gente iniciar aqui a reunião? Sempre. Amém. Amém. Obrigado, Osni. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador. Pai, obrigado, Pai, mais uma noite, só nos concede, meu Deus, nessa noite reunir esses homens, representantes, Pai, nossas casas, esposas, filhos. Pai, ouve a nossa oração, que te pedimos, Pai, ouve. Nós precisamos, muitas vezes, nós estamos aqui, Senhor, nos reunidos, levamos nossa mente a Ti, mas tem muitos colegas que passam necessidade de todo tipo, Pai, psicológico, espiritual, material. Pai, sofre por problemas de parentes, Pai, presos, parentes nas drogas, na prostituição, longe das igrejas. Meu Deus, te pedimos, Senhor, atende, nos socorre, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Nós queremos se aproximar de Ti, Senhor. Conserta, Senhor, nosso caminhar. Abre nossos ouvidos para aquilo que precisamos ouvir, não para aquilo que queremos ouvir. Te pedimos, Senhor, leva esse culto, Pai. Nos dirige. Te agradecemos pelo pregador dessa noite, Pai. Em nome de Jesus por tudo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Osni. Obrigado, irmão. Marquinhos, como que o Osni orou aí? Seja com o pregador dessa noite, irmão. Amém, abençoados. Glória a Deus, abençoados. O tema, né, da mensagem aqui para o estudo, né, eu lembrei aqui, eu reli aqui as referências da semana passada, né, e foi sobre desânimo, né, que o nosso irmão Ginele trouxe a mensagem. E aquilo que eu estudei esses dias é relacionado a propósito. Propósito de Deus para a nossa existência. Vamos, por favor, abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Propósito de Deus para a nossa existência. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Amém? Tem outras referências aqui que daqui a pouco eu vou estar passando aqui para os irmãos, mas só para a introdução, eu estudando um pouquinho sobre frutos, né? Até fiquei pensando, falei, irmão Paulo, depois vai ter que ir, né, mais para frente aí algum irmão para falar um pouco sobre dons do Espírito Santo de Deus. Que assim, hoje, né, o estudo falando do propósito, né, as referências aqui ela está voltada para os frutos do Espírito Santo de Deus, né, que está aqui em linha aqui com esse versículo para nós termos, né, um entendimento, né, desse movimento de irmos, né, para nós irmos, como lemos aqui no versículo, e darmos fruto. Ou seja, é um constante movimento e dando fruto. E para ter um entendimento melhor, né, do dar fruto, nada melhor do que a própria palavra. Né? Em Gálatas 5, vamos lá em Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Vamos ler também o Evangelho de Mateus 3 ao 8. Entendermos um pouquinho mais desse fruto, estarmos em movimento e frutificando, né? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos agora em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, do 8 ao 10. Isso aqui, para ganharmos tempo, vou tentar já dar aqui as referências e ler e depois dar continuidade àquilo que Deus falou no meu coração. Efésios 5, 8 ao 10. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Glória a Deus. Agora Provérbios 11. Provérbios 11, versículo 30. Depois eu posso passar no grupo. Provérbios 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Glória a Deus. E eu fiz aqui o esboço hoje, ele começou no ônibus. Eu terminei aqui em casa. Começou hoje de manhã eu anotar algumas coisas e terminei em casa. Mas assim, no livro de Gênesis, para estarmos dando um exemplo de um personagem bíblico, um homem de Deus, que nos ensina muito em relação a como frutificar, mesmo em meio a circunstâncias contrárias, mesmo em meio a tristezas, a dor, a perdas. E eu analisando aqui o texto, Gênesis 37, não tem como ler toda a passagem, toda a história de José, mas aí depois os irmãos também podem analisar com calma um pouquinho aquilo que eu vou falar e podem estar conferindo na palavra. Não tem como eu dar todas as referências aqui, mas eu quero ler algumas com os irmãos. Em Gênesis 37, versículo 28, diz: passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. No 37, 36, diz o seguinte: e os midianitas venderam-no, no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Daqui a pouco eu volto para algumas referências aqui, só para contextualizarmos aqui o que foi lido. Falando em estar em movimento e em dar frutos, em frutificar. Em Gênesis, capítulo 37, vem falando da descendência, da geração de Jacó. E começa a dar ênfase em José. Ele era um jovem, e ele era um jovem muito amado pelos seus pais, era filho da velhice, e era algo notório, esse amor que o pai tinha diferenciado para José, tanto que dá uma túnica, uma vestimenta para ele diferenciada dos irmãos. Só que, assim, 17 anos, eu fiquei meditando e refletindo, da adolescência para a juventude, E talvez por inocência, falta de crescimento mesmo, de amadurecimento, a forma como ele se portava
né? Ele não tinha filtro para algumas coisas. E fica bem claro isso que o quê? Que gera na família, gera um incômodo, né, dos outros irmãos, por conta desse trato diferenciado, por conta da vestimenta diferenciada e por conta de relatos, né, que José levava ao pai dos irmãos. Eu acredito que os irmãos cometiam ali umas trapalhadas e José é aquele que sempre atualizava o pai, aquele de confiança. Pô, como é que eles estão se portando? E ele era aquele sincerão. Só que isso no meio dos irmãos incomodava. E José era um sonhador. E isso incomodava. E certa oportunidade ali, né, no decorrer ali em Gênesis, que o pai pede para ele ver os irmãos, estavam apacentando as ovelhas, vão lá ver como é que estão os seus irmãos. Os irmãos, eles já estavam chateados, já estavam aborrecidos, e teve também o fato, né, de José ter tido sonhos, 2 sonhos. Né? O significado dos sonhos era que ele seria o maior da casa, o maior da família, e toda a família iria se prostrar a ele. E assim, a forma como eles receberam aquilo foi uma forma de que ele está pensando que ele é quem? Ele tem 17 anos, nós iremos nos prostrar diante dele, ele vai governar a gente, ele vai ser nosso líder. E no texto diz que, no decorrer de 37, que os irmãos odiavam a José ainda mais, por causa dos sonhos e por causa do significado dos sonhos. Então, assim, eu percebo que o quê? Que é o amadurecimento, né? Às vezes Deus, ele ministra, ele fala algo conosco que nós temos que ter cuidado, que tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. O sonho, Deus gerou, Deus ministrou para você, não é todo mundo que está preparado. Mas glória a Deus, que ele relatou, e aquilo tudo foi para cumprir também um plano e um propósito de Deus. Aí, do que eu li, né, do versículo que eu li em relação a José, os irmãos de tanta raiva, de tanto ódio, pensaram que nós vamos matar ele. É um conflito familiar, aí deram lugar para o ódio, para a inveja. A que ponto que chegou? Pensaram em matar o irmão por causa da inveja, por causa de ciúme. Aí um dos irmãos, não, peraí, isso aí já é demais. Né? Aí no meio tempo que decidiram o que fazer com ele, joga ele na cova. Aí um jovem de 17 anos, meu Deus, os irmãos do lado de fora, e ele ali numa cova, os irmãos decidindo, mata, não mata? O que a gente faz? Tá passando uma caravana ali, um teve a brilhante ideia de, não vamos matar não. Vamos dar ele como morto, né, para os nossos pais, né, para a família. Isso vai ser um segredo nosso, mas vamos vender ele como escravo. E venderam o irmão por algumas moedas. Meu Deus, por causa de inveja e de ciúme. E dali, irmãos, da cova, retiraram ele, venderam ele para uma caravana, venderam ele para o Egito, e lá no 39, né, do 1 ao 5, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Aqui, irmãos, eu entendo que José em movimento, José escravo, José servo, mas só que o Senhor estava com ele, Deus era com José. E ali havia prosperidade, ali havia bênção. Independente daquela condição dele, de escravo, havia bênção, por conta da presença de Deus nele e naquilo que ele tocava, naquilo que ele fazia. No 3, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, ele viu, né? O Senhor dele viu isso, que Deus, o Senhor, estava com ele. E tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele colocava a mão, a unção de Deus estava sobre ele e a coisa flui, irmãos. É algo sobrenatural, é para confundir mesmo. No 4, José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou
na sua mão tudo o que tinha. Glória a Deus. Ou seja, ele sendo servo, já tinha uma condição diferenciada por conta da bênção de Deus na vida dele. Ele frutificava. Ele fazia com zelo. Só que no decorrer, irmãos, aqui também, eu creio que aqui, reunidos aqui, todos conhecem, né, essa passagem, né, a esposa de Potifar. Né, a palavra de Deus, ela diz aí no capítulo 39 que José ele era muito formoso. E a esposa de Potifar, ela tem interesse, né, em José. Ela começa a assediá-lo. Começa, não, deita-te comigo, tenha relação comigo. E José, ele tem uma postura, né, servo de Deus, ele se coloca ali, ele coloca a aliança dele com Deus, né, em primeiro lugar. Ele diz que não iria cometer aquele pecado contra o Senhor dele terreno, e nem contra o Senhor dele, contra Deus, que aquele Senhor tinha permitido que ele fizesse tudo na casa. Ele só não poderia tocar na mulher. Só que a mulher, né, insistindo, e ele também firme em falar que não, um certo dia ela pega a vestimenta, a túnica, né, depois da tentativa de fazer com que ele se deitasse com ela, e ele foge. Aí ela, chateada, inventa uma história de que José tinha tentado ter relação com ela à força. E dá continuidade, lá na sequência aí dos capítulos, né, José ele é lançado no cárcere. Só que, irmãos, o frutificar, né, você ir, tá em movimento. Ir para onde? Para onde Deus mandar. Né? Lembrarmos que não fomos nós que escolhemos a Deus, então não é a situação favorável para mim. É onde Deus está me colocando. Aqui foi uma condição totalmente contrária, irmãos. Ele, na família dele, o que fizeram foi algo absurdo, ele era consciente daquilo, mas ele não deixou a depressão tomar conta dele, ele não desistiu da vida por conta dos irmãos, e aqui ele já numa condição ali dentro de um lar, de uma casa próspera, e novamente acontece o fato também que poderia arrebentar com ele, e ele é lançado no cárcere, mas mesmo no cárcere, vamos dar uma continuidade aqui, no 39, 21 ao 23. Ele é lançado no cárcere, mas diz a palavra de Deus assim, no 21 ao 23. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O que acontece? Foi lançado na prisão, tinha lá os carcereiros, tinha lá os funcionários, que viram algo diferente na vida de José, e ele, cara, para ser mais um preso, ele ainda teve um cargo ali. É como se ele também fosse o carcereiro, ele que cuidava de tudo. O carcereiro Mor, o principal, o maioral lá falou, não, ó, a manobra está contigo, ó. Manobra, conduz. E ele continuou fazendo o trabalho dele com excelência. E vamos seguir. No 40. 38 ao 41. Não. 38 a 40. Gênesis 41, desculpa. Gênesis 41. Não, aqui eu tenho que dar. Antes, o que ocorreu nesse período que ele estava no cárcere? 2 empregados de Faraó, eles tinham aborrecido, tinham feito algo que não foi do agrado de Faraó, e Faraó os puniu. Vocês vão lá para o cárcere para passar uns dias lá para pagar aí as besteiras aí que vocês fizeram. E nesse período no cárcere, os dois, um era o copeiro, né, e o outro era o padeiro.
os dois, uma noite, madrugada, sonharam, ficaram aflitos, estavam angustiados na cadeia, e José estava ali, cuidando, zelando, atento, frutificando, e viu aqueles homens aflitos. E perguntou, por que vocês estão assim? Ele disse, olha, nós estamos assim porque tivemos um pesadelo. E os dois contaram para José o que tinha ocorrido. E José deu a interpretação daquilo que eles sonharam. E o significado era que o copeiro ele voltaria a servir a Faraó novamente. Só que para o padeiro, que a sentença seria uma sentença de morte. Só que ele vira para o copeiro e diz, você vê que assim, ele era bem consciente de tudo aquilo que ele estava vivendo. Olha, eu estou aqui injustamente. Poxa, eu fui expulso da minha terra. Eu estou aqui injustamente porque mentiram. Eu não fiz aquilo. Quando você estiver lá de frente, lá da autoridade, lembre-se de mim. E passaram-se, irmãos, 2 anos. O copeiro realmente saiu da cadeia, voltou a servir Faraó, o padeiro foi enforcado, morreu. Aí aqui a gente chega em Gênesis 41, do 38 ao 41. Faraó também teve sonhos, e nesses sonhos, nenhum mago, astrólogo, ninguém ali conseguia interpretar aquele sonho que ele teve. Ele ficou muito perturbado, muito irritado, querendo a interpretação dos sonhos que ele teve. Aí no Gênesis 41, 38 a 41. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. O que acontece? O que aconteceu aqui, irmãos? José, quando ele foi levado à presença de Faraó, ele interpretou os sonhos. Deus concedeu isso a ele, isso era um dom divino, era um dom de Deus. E ele em movimento, ele frutificando, ele deu a revelação. O que significava? Que seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E ele explicando isso para Faraó, ele ainda dá um conselho. Você tem que botar alguém para administrar. Você tem que botar alguém de frente nesse período da fartura para controlar. É onde Faraó ele vira para ele e diz, olha, não tem ninguém. É você. É você. Esse cargo é seu. Essa função é sua. Aqui, irmãos, o que eu aprendo aqui, vou resumir aqui para dar o tempo aqui do comentário aqui dos irmãos. Alguns pontos que eu anotei aqui. 1. José, ele sentia falta da casa do pai. A Bíblia ela fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ao contrário de José, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele, com o pai vivo, ele queria a parte da herança, ele queria ter uma vida dissoluta, sem regra, ele queria mandar na própria vida e rachou fora. E depois ele se arrependeu para voltar para a casa do pai. Só que o que aconteceu com José não, irmãos. José ele foi expulso. José ele não teve essa opção. Por mais que tivesse um conflito de família, por mais que ele tivesse ali irmãos chatos, isso é coisa de família. Era a família dele. Ele sentia falta. Ele sentia saudade da casa dele, da casa do pai dele, sentia saudade dos irmãos. E por conta de circunstâncias que não estavam no controle dele, ele estava longe. Ele estava em escravidão. Mas mesmo assim, ele continuou dando frutos. Mesmo assim, ele continuou em movimento. Mesmo assim, ele decidiu manter a aliança dele com Deus.
eu aprendo isso, que independente de circunstâncias, eu tenho que manter. Eu tenho que trazer à memória, mas a situação que eu estou vivendo não fui eu que causei. Calma, tem um propósito. Segundo ponto, José, ele percebeu a necessidade de amadurecimento. Ele teve muito tempo, para pensar, para analisar. Poxa, meus irmãos, cuidaram de mim, um dos mais novos, por quanto amor, quanto carinho, mas eu, por conta, às vezes, de uma elevação, uma altivez, eu comecei a ficar soberbo também. Eu poderia ter falado de uma forma diferente. E isso, irmãos, ele analisando todo aquele contexto que ele estava vivendo, ele foi amadurecendo. E ele via essa necessidade que, não, eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer para cumprir o propósito, para cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso crescer. Eu tenho que passar essa fase de adolescente. Eu tenho que passar essa fase de menino. Eu preciso ser um homem maduro para lidar com essas questões difíceis, essas questões familiares. Questões que eu poderia ter tomado outra atitude e eu não soube para a época. É por isso que, por não conseguir resolver aquele conflito, eu fui lançado numa cova. É por isso que o quê? Que eles foram tomados de sentimento e eu não consegui agir de uma forma que desviasse o furor. Mas ele continuou frutificando, mesmo amadurecendo por tudo isso, irmão. Contemplar ele ali, analisando toda a história. Número 3. A decisão de dar o melhor na casa do Senhor dele, no trabalho, tudo que ele fazia trabalhando. Irmãos, mas eu estou desempregado, O que você for fazer na casa, vai arruma a casa dando glória a Deus. É porque assim, irmãos, o tempo que nós perdemos reclamando, ociosos, deixamos a mente ociosa. E se nós pararmos para analisar, aproveita. Cuida da sua casa, com o que você tem. Faz o melhor com a condição que você tem. Tem um tempo melhor com seu filho, tem um tempo melhor com a sua esposa. Isso é temporário. Isso faz parte daquilo que Deus ele vai cumprir lá na frente. É porque a gente, irmãos, nós temos a visão limitada. E José, sem saber o que estava por vir, ele continuou frutificando, continua dando melhor. Então, eu aprendo isso. Não é essa circunstância. Às vezes pode ser a enfermidade, a limitação. Isso não é determinante, isso não é o fim, irmãos. É continuar dando melhor. Não é deixar com que essa situação venha o quê? Nos paralisar. Não vou fazer não. Não vejo o resultado. Não. Isso está errado, irmãos. Continue o movimento. Continua frutificando. Continua fazendo com excelência. 4. Consciente. Ele era consciente que as circunstâncias não diminuíam quem ele era. Irmãos, não fica diminuído, não. Por conta de um momento, por conta do período. De repente, as suas finanças não estão do jeito que você quer. De repente, a sua casa, a sua família não estão do jeito que você quer. Não se sinta diminuído por isso, não. Isso é só um tempo, irmãos. Isso é só um tempo. É só um momento. Faz parte. Mas nós iremos chegar lá. Você vai chegar lá. José ele não se sentia diminuído. Postura. Aqui, Vamos, eu estou aqui, Tem que fazer? Opa, vamos lá. Deus está comigo, eu vou tocar e vai ser abençoado. Irmãos, a visão, se pararmos para analisarmos, será que se José fosse colocar as mãos em algo para fazer, murmurando, revoltado com Deus, será que a coisa ia fluir, irmãos? Chateado com Deus? Que droga! Eu estou passando por isso aqui porque... Não, irmãos. Deus era com ele, tudo que ele fazia dava certo, prosperava por causa das ações, por causa das atitudes, por causa do interior, do coração dele. Não.
Glória a Deus, a minha hora vai chegar. Não sei quando vai ser, mas eu vou continuar dando o meu melhor. Eu vou continuar. Essa circunstância não me diminui. Quem eu sou para Deus? Então, isso era muito vivo dentro dele. Ele não se deixava diminuir por conta de um período de escravidão, por um período em que ele estava servindo. Ele fazia com excelência. 5. Nos piores momentos, ele continuou dando fruto. Isso aqui é para analisarmos. Os frutos do Espírito Santo, que eu li lá no início, lá em Gálatas. É sermos cheios de Deus. Como é que eu vou frutificar? É o amor de Deus em nossos corações, é o gozo, né? É a alegria, é ali aquela sequência, né, dos frutos do Espírito, irmão. Em nós, porque nós iremos transbordar isso. Nós estaremos frutificando, o ambiente vai ser mudado, irmãos. Tem aquele ambiente, né, por onde passamos ali, um ambiente negativo, um ambiente pesado, um ambiente onde tem opressão. É nesse ambiente que nós, estamos frutificando, dando fruto. Aí vai vir o que é amor, aí vai vir perdão, aí vai vir reconciliação, aí vai vir paz, aí vai vir alegria. Irmãos, é frutificando. É ter esse entendimento. Nós podemos, sim, dar frutos. Não tem desculpa. Não, peraí. É para ir. É para dar fruto, é para o fruto permanecer. É persistir. É não ser oscilante. É não ser aquele que as pessoas olham, poxa, misericórdia. Você é cristão? Você é varão? Você é servo de Deus? Carrancudo desse jeito? Se portando desse jeito? Falando isso? Não, que isso, irmãos? Aqui, ó, as palavras que proferimos. Tem que ir contra a esse mundo, irmãos. Tá todo mundo falando ali que não. Não, irmãos. Com Deus, a gente vai passar por cima. Não, com Deus, você... Se estiver sozinho, vai mesmo não. Tu vai sucumbir, tu vai afundar, tu vai... Agora, com Deus, você vai andar sobre as águas. Com Deus, 1000 vai cair ao lado, 10.000... Tá caindo todo mundo, mas com Deus você não vai ser abalado. Esse é o diferencial. É a presença de Deus. E nós transmitirmos isso. Com o quê? Com as nossas ações, em movimento e frutificando. Deixa eu acelerar aqui para 6. Deus continua conduzindo seus filhos a lugares improváveis e manifestando a sua glória. Aquilo que aconteceu com José, irmãos, acontece conosco. Né? Aconteceu com Daniel, acontece com vários servos de Deus. E às vezes são lugares que nós não queremos, irmãos. Senhor, eu não quero. Não tem essa de não querer. Não fomos nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu e nos nomeou, e nos designou, e nos comissionou para nós irmos. Filho, vai! É igual a Ananias, Senhor, mas eu tenho escutado falar, ele é mau, ele é ruim, ele mata, ele... Eu que estou mandando, né? Deus está mandando. Ah, mas no local do meu trabalho só tem gente, irmão, Deus está mandando você ir. Ah, mas a comunidade, Deus está mandando na comunidade? Amém, irmãos. É Deus que está mandando ir? Então a gente tem que ir, irmãos. Vamos caminhar, mas para fecharmos. Em Romanos, capítulo 7. Vou fechar aqui para os nossos comentários. O que José, irmãos, eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Que abençoado, ô Senhor, glória a Deus por esse exemplo que nós temos e nós podemos também ser exemplos, irmãos. Lá em Romanos 8, 28, diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, em outras versões, por seu propósito. E lá em Gênesis, no capítulo 45, né? Não vou. Na conclusão de tudo, quando José lhe dá ali esse conhecer para os irmãos, que houve fome em toda a terra, e eles tiveram que sair da terra deles, irmãos, né?
para ir até o Egito, para pegar o alimento. E ali toda aquela história, irmãos, José, ele cita esse versículo aqui para os irmãos dele. Quando ele se dá a revelar, se dá a conhecer, ele diz, ó, foi Deus que me mandou adiante de vocês, para que o quê? Para que a nossa família não morresse. Acalma o coração, foi Deus. Foi Deus. Não, na verdade eu tenho que ler aqui, irmãos. Para fechar aqui eu tenho que ler, porque assim, ele, no 45, 8, 45, 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, diante de vocês, Deus que me enviou, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, olha o que diz no 8, meu Deus. Não fostes vós que me enviastes para cá. O que diz lá em João, né, no Evangelho de João, o primeiro versículo que nós lemos no 15, né? Olha o que diz aqui em Gênesis 45, 8. Olha o entendimento do servo, em movimento frutificando. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Aqui eu encerro e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Marquinhos. Muito bom, Marquinhos. É uma história, né, Marquinhos? A gente vive aqui, né, irmão? Muito bom, irmão. Deus abençoe aqui, viu, irmão? Acho que ensinamento aqui pra gente, né? Fico imaginando aqui os irmãos de José, a hora que viram ele, imagina. Ele falou, meu, agora estamos enrolados, né? Vai mandar matar nós, né? Velho? Fazer qualquer coisa, né? Mas ele não fez isso, né, irmão? Até nisso aqui o entendimento dele, né? Acho que é uma pessoa guiada por Deus mesmo, né? Porque, meu, imagina, ele tinha o poder na mão de falar, meu, eu quero que mate essa turma agora, né? Mas a gente precisa trazer para as nossas vidas, né? Tem vezes que a gente não entende algumas coisas que acontecem, né? Mas Deus sabe, né, irmãos? Deus sabe porque a gente está no lugar, conhece pessoas, talvez a gente, né, perde o emprego e não sabe por quê. Aí, depois de um tempo, a gente fala, então foi por isso que eu perdi o emprego, né? Perdi o emprego porque Deus tinha uma coisa melhor aqui para mim. E se eu não fosse mandado embora, acho que nunca a gente ia ter coragem de sair do lugar e procurar uma coisa melhor, né, irmão? Eu vejo aqui a minha vida, eu, quando estava no estágio ou quando estava para ser efetivado algum emprego, eu não fui. O que é isso, né? Porque eu não fui efetivado em algum lugar, né? E nesse dia que eu fui embora, eu trabalhava aqui em São Paulo, eu já contei esse testemunho. O dia que eu fui embora, que eu fiquei triste, que eu não fui efetivado, eu fui lá para Ares, foi o dia que eu aceitei Jesus. Né? Eu estava super triste. E eu fui daqui até Araras, lá no interior, 2 horas de carro, eu falei, não, hoje se o pastor fazer o apelo, eu vou aceitar Jesus. Eu estava comigo da viagem inteira. Aí o culto rolando, eu falei, vai fazer o apelo. E o pastor não fez o apelo aquele dia. Eu falei, meu, né, desculpa a palavra aqui, mas hoje que ele deveria fazer o apelo, ele não fez, né? E aí, eu não sei, irmão, apareceu uma mulher lá, levantou a mão e falou, eu queria aceitar Jesus. Uma mulher assim, né, do nada, apareceu. Aí ele fez, mais alguém? Aí eu já levantei minha mão, a hora que eu vi, eu já estava ajoelhado lá. Né? Então, tem coisa que a gente não vai entender, né, irmão? Eu aposto se não tivesse perdido o emprego, não tivesse feito efetivado, talvez eu estaria no mesmo lugar, né, sofrendo no mesmo emprego, talvez eu não tivesse aceitado Jesus naquela sexta-feira, mas para honra e glória do Senhor, ele, né, não vou falar aqui, né, tem todo a nossa vida inteira aqui na mão dele, né, então
Tem vezes que a gente fala, porque eu fiquei doente, porque que eu fiz isso, porque eu perdi o emprego, porque não sei o quê. Mas Deus sabe, né, irmãos? E aqui na cabeça de José, acho que foi a mesma coisa, né? Porque ele foi rejeitado, porque ele foi perseguido pelos irmãos, né? E ele deixa claro aqui, né? Que não foi vocês que mandaram, né? Ele fala aqui no 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Então, obrigado pela palavra, Marquinhos, para a gente aqui, né? Então, tudo que a gente for fazer, não foi a gente que fez nada, não foi o nosso patrão, não foi o nosso chefe, não foi o nosso filho, a nossa família, a nossa esposa, mas sim o próprio Deus. Fiquem à vontade, irmãos. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Oi, Dedé, beleza, irmão? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Tudo. Você, nesse Marquinho, novo emprego, você tá mais pontual, hein, Dedé? Tô gostando, né? é verdade. No hotel aqui, e tenho que ser, até que não fui muito, que eu já entrei um pouquinho atrasado, né? Mas, Marquinho, você trouxe uma palavra excelente para o momento. E entre várias lições que eu tiro dessa passagem, uma delas a importância de uma casa onde se fala de Deus, de uma família onde se ora, que com certeza Jacó era um homem de Deus. Jacó, ele orava, ele falava com Deus, ele era uma família fundamentada na palavra de Deus. Olha só a importância. Tem as pessoas que pensam contra o diferente? Tem, como no caso dos próprios irmãos, que era do mesmo lar e tiveram atitudes como essa. Infelizmente é assim, né? Nasce no meio essas pessoas que têm, porque eram pessoas também ligadas à mesma família, pessoas que foram aí levaram uma vida acompanhada do pai deles, com certeza. Esse ambiente era um ambiente que se falava de Deus. Então, para nós hoje, a lição que deixa, nós temos aí um mundo muito conturbado, uma coisa muito difícil, porque muitas vezes as famílias, os pais, ele não tinha, na realidade, capacidade de ser pai. Hoje nós temos esse problema. Então, quando a pessoa tem uma criação dessa daí, um princípio desse aí, é muito importante que sai desse meio pessoas como saiu José, né? José, ele tem até uma semelhança com Davi, porque José, ele perdoava, ele tinha um coração perdoador, ele podia ter chegado na hora que ele foi preso, ele podia falar, não, eu não fiz isso, e fazer mais, não, ele foi para a cadeia, e lá ele virou um líder, né? Ele aceitava as coisas, ele perdoava, ele tem uma semelhança com Davi, porque Davi, ele chorava chorou quando Saul, mataram Saul, e o rei Saul queria matar ele, mas ele teve a oportunidade várias vezes de matar o Saul, mas ele não fez isso. Ele chorou quando o filho dele, o Absalão, né, se não me falha a memória, foi o Absalão que queria matar ele, e ele falou, não mate meu filho, e foi lá e matou. Então, eles têm essa semelhança. Então, para nós, é essa lição que temos, de saber cuidar da nossa casa, de nossos filhos, saber falar de Deus, saber levar uma vida de oração, entendeu? Ensinar nossos filhos a orar, ensinar nossos filhos o que é Deus, o que é o nosso Pai eterno. É o que falta muito isso, é preciso ser feito, e
muitos não estão fazendo. Nós temos aqui um amigo que da nova empresa, né, do meu novo emprego, né, que, que ele tem um problema, ele tem uma filha de 12 anos com depressão. Ele paga o colégio para a menina e a menina de 12 anos está perdendo aula direto porque ele estava reclamando para a gente no transporte, na hora que nós estávamos chegando na empresa, que acho que vai deixar de pagar porque a filha com depressão, 12 anos, tal, muito ligada em celular, essas coisas. É uma coisa, é coisas que a gente tem que corrigir lá do início. Não deixar, tomar cuidado. Celular pode usar? Pode, mas tem um tempo determinado. 12 anos é uma criança, uma jovem. Agora, diz que não quer estudar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. E aí? E o futuro? Então, minha gente, a responsabilidade de ser um pai de família é muito grande. É muito grande. A degradação das nossas famílias, muitas, não são todas, graças ao nosso Deus, não são todas, mas tem muitas famílias degradadas aí, por esse motivo, porque nem o pai sabe, nem sabe o que é Deus, nem sabe o que é uma igreja, não sabe o que é nada. Então, não tem nada que passar para os pais, não tem um princípio para aquela família. E isso é muito importante. Essa passagem me deixa isso muito claro, que tem que ter, porque mesmo tendo bons princípios numa família, sai aqueles que pensam errado, mas não desistam, tem que ter, entendeu? Tem que ter. E a postura do José diante de todos os problemas nos mostra isso aí, que ele tinha um princípio e que ele levou em frente, usou e decidiu, não, eu vou seguir ao meu Deus, que esse é o caminho, e pronto, e tem o resultado. Amém, meus irmãos? Amém, Dedé. Amém. Posso fazer só um complemento? Palavra abençoada, Marquinhos. Sabe uma coisa que me toca muito quando a vez que a gente escuta essa passagem, é que eu imagino que desde quando ele foi jogado na cova até prisão, o quanto que ele orava, né? E o quanto que ele clamava a Deus. E ele tinha 17 anos. Com quantos anos ele virou governador? Quanto, pastor? Acho que ele tinha 30 e poucos, né? Quando ele foi governador. 30 anos. Se passaram 13 anos, 23 anos. 13. Imagina, a lição que me traz muito Devido nessa à água, passagem é pessoal. isso, né? O tempo não é o nosso, é de Deus, né? Foi para lá, saiu, foi vendido, teve uma mordomia lá de... Quando foi para casa de Potifar, de repente, cova de novo. Vou morar mais, vou morar mais. Até ele chegar onde ele chegou, a resgatar os irmãos, passaram 23 anos. Então é assim, essa lição eu peguei muito desde a primeira vez que eu ouvi essa passagem de José, me tocou muito isso, que a gente tem que sempre, independente da situação, buscar a Deus, mas é no tempo dele, não adianta. Não adianta querer pegar atalho, não adianta querer cortar caminho, é a hora que ele quer e do jeito que ele quer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Marquito, palavra abençoada, irmão. Amém. Abençoe. Foi bênção. Amém, André. Amém, Ricardo. Osni, Lore. Dois Osni aqui na tela aqui. Esse daqui. Não estou no metrô hoje, não. Boa noite, gente. Boa noite. A paz para todos. E minha contribuição dessa noite, nessa forte palavra do Antônio, que falou sobre propósito, né? Eu vejo que uma coisa que nós temos que aprender nessa colocação do Antônio, já falando aqui várias vezes, a maturidade de se deixar lapidar. É muito fácil
Não vou generalizar, nem dizer, tem gente assim, não. Nós temos que aprender isso, é maturidade. Nós não estamos num grupo de homem, então eu me desculpe se eu não passo o álcool para puxar esparadrapo, certo? Nós temos que ser maduros, aí aprender. José aprendeu o quê? Rapidamente ele aprendeu a ser homem. Não no significado da palavra homem e mulher. Homem. Ele se deixou ser lapidado. Hoje em dia, a pessoa passa um dia ou 10 anos na igreja, você vai falar para ela que Deus é bom, a pessoa ainda contesta. Se você fala que precisa jejuar, a pessoa entorta a cara. Se você diz que a pessoa tem que fazer um ciclo de oração ou buscar mais a Deus, a pessoa fala que não precisa, é sinal que esse ser, que se chama homem terreno, não se deixa lapidar. Certo? Olha para José, você com 17, ele passou por aquilo, passou o tempo lá em Potifar, depois ele passou, depois de mais 7 anos, ele governou Egito, depois disso, de tudo isso, lá no final, muito mais tempo do que se deu, para se encontrar com os irmãos. Então, como diz aqui em João, nós escolhemos a Deus, está falando que Jesus nos escolheu. Para quê? Para dar fruto. Então, se eu tenho que olhar, calma aí. A mensagem não está falando que eu tenho que dar fruto, eu tenho que me autominalizar, como ir lá em Coríntios na hora da Santa Ceia. Estou dando fruto? Não, então amanhã tem que dar fruto. Certo? Eu tenho que dar um tapa na minha cara e dizer, estou dando fruto? Não, vou ticar esse evento aqui. Em Gálatas, eu tenho amor e paz, são duas coisas fortíssimas. Que o amor é amor de Deus, não amor de pai para filho, amor de marido, amor de... Não, é o amor divino. Também fala lá em Coríntios, bem explicado por Paulo. Eu tenho paz interior para receber a má notícia, para saber lidar com os problemas da vida. Esse é o problema da maturidade. Independente da idade, se eu tenho 30, 20 ou 50, 80. Se eu quero dar fruto, eu tenho que aprender a ser maduro e deixar se lapidar. Se eu estou emburrado, nariz em pé, achando que sou dono do próprio nariz, pô, meu irmão, você vai demorar a dar fruto. Porque Jesus fala, quando não dá fruto, o que ele fala? Ele corta os galhos para dar fruto. Se eu lembro quando eu era criança na casa do meu pai sempre podava o pé de uva, ele deixava quase pelado. Eu falei, pô, vai matar a uva. Ele, não, isso é para dar fruto. Então, meu irmão, quer crescer? Aprenda a ser lapidado. Aceite a repreensão, deixa cortar os galhos. Se faz cara feia, é sinal que eu ou qualquer pessoa que está escutando a mensagem está errado. O pastor falou isso, eu fiquei chateadinho. Não deixa de ser uma criança. Homem maduro. José conseguiu atingir essa maturidade. E Mateus fala, dá fruto de arrependimento. Estou dando fruto de arrependimento? Opa, pegou para mim. Sou luz. Efésios 5. Eu tenho que ser luz. Eu tenho que salgar. Jesus falou. Na emenda. Se você não salga, você o quê? Serve para quê? Para botar na terra para ser pisado. Me lasquei. Certo? Provérbios, o fruto é vida. E ganhar almas. Ixi. Certo? E acima de tudo, no 39 de diante, fala, o Senhor é com José. Deus é comigo, com tudo que eu faço, quando eu levanto, quando eu trabalho, quando eu vendo, quando eu não trabalho, quando eu demito, quando eu sou troca de emprego, quando eu saio, quando eu viajo, quando eu estou sozinho, no meio do nada, Deus é comigo. Se Deus não é comigo no metrô, Deus não é comigo na igreja, eu tenho que vigiar. Muito. Olha, como foi falado aqui, acho que foi semana passada, né, Paulo? Falando, pô, me chama a atenção. Será que nós temos que ter coragem? Pô, meu irmão, vê como é que eu estou. Faz um raio-x aí. Não, pode falar, eu estou mal. Eu estou profano, sou bicudo, eu sou um falso. Maturidade. Deixar de ser criança e ser lapidado. Jesus falou, ser santo que eu sou santo, e acabou, e ponto final, e pau no pesqueço. Ah, não, que Deus vai me ajeitar. Não, não, é vergonha na cara. Deus não vai te ajeitar. É vergonha na cara. É você que tem que tirar a espada da cintura. É você que tem que pensar e parar de pensar em cortar a orelha dos outros. Foi Pedro que teve que tomar juízo. Larga a espada. Pedro, já te falei? Eu falei para você parar. Lá em João, na segunda pesca, Jesus encontrou Pedro fazendo o quê?
pescando. O que Jesus falou para ele, depois que pescou? Larga a rede, você vai pescar homens. E lá em João, depois de ele ressuscitado, o que Pedro está fazendo? Pescando de novo. Será que a gente não aprende com isso? Tem que chamar a atenção? Não. Me desculpe o termo, mas é falta de vergonha na cara. Porque a gente conhece a passagem. Nós temos que se consertar. Abrindo um ênfase aqui para falar sobre o fruto agora, essa parte. Sim, meu irmão, você não sabe o dia nem a hora. O importante é aprender a ouvir. Se Deus conserta ali, só ali de pregador, deve de uns 30, 29 foi traficante. Menos eu. A maioria foi traficante, mandou ali, matou aqui. Quando o cara, não, que não sei o que, eu falei, caramba, e os caras cheios de tatuagem, entendeu? Pregando dentro de comunidades de facção. Então, se o cara consegue, se Deus lapida, por que eu não consigo? Para e pensa. Certo? Para e pensa. Não te mandei eu? Então vai, meu irmão. Prega. Se a pessoa não vai ouvir, o problema não é seu. O Espírito Santo que convence. Agora, se você passa 10 anos com o pessoal aí, tá com a boca fechada, está na hora de aprender. Que João 15 falou, que Gálatas 5 disse, que Mateus 3 nos mostrou arrependimento, e Efésios 5 era trevas. Efésios 5, 8, eu era trevas, não sou mais. Bola para frente, meu irmão. Amém? Que pela abençoada, Marquinhos, Deus te abençoe e te fortaleça. Valeu, gente. Obrigado. Está ouvindo agora? Estamos sim, Lore. É que meu telefone, né? Tem dia que dá problema na tela aí. Eu vou deixar um versículo aqui. Parabéns ao Marquinhos, a palavra de Deus, a palavra abençoada. Um jovem que sofreu muito na vida para crescer e chegar lá, né? Foi José, né? No Egito, vendido pelos irmãos, mas é assim mesmo. Eu vou deixar o versículo aqui, né? Dois versículos, 10 e 11, no livro de Salmos 119, que fala de todo o meu coração te busquei, e não me deixasse desviar os teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra a ti. Então, é os dias de hoje que nós estamos vendo. Né? Hoje mesmo eu vi uma pessoa do meu passado para trás, quando eu não era crente. Esse cara é um dos maiores bandidos de São Paulo. Esse cara apareceu hoje, mendigo de rua, cego de um olho, pensei que no mesmo caminho, né? E eu vou ver se eu vejo ele amanhã, eu vou falar de Jesus para ele, né? Porque faz muito tempo que ele está na rua aí, né? E era um dos maiores procurados de São Paulo. Ele estava condenado, acho que era 40 anos de cadeia. E hoje ele apareceu na minha cara, assim, de frente, assim, que eu conheci ele desde que eu tinha 18 anos de idade na época. O cara está, acho, com 70 anos já, por aí, por dia. E eu vou ver se eu pesco ele amanhã para Jesus, né? Então, vocês oram por ele, se eu não me engano, acho que é Ademir o nome dele. E ele virou mendigo de rua, está com o olho cego. Acho que alguém deve ter matado ele lá, pagando pelo erro dele também, né? Porque a cruz é pesada, né? E eu vou ver amanhã que eu vejo ele por lá, na Cruz da Arapuã lá, para ver, né? Se resgata essa alma para Jesus. Né? Mas é muitos tempos atrás, né? O cara condenado a 40 anos de cadeia que estava no passado. E aparece agora. Amém. Pastor Carlinhos, se o pastor quiser comentar, a gente olha encerrando também. Amém, amém. Essa passagem é linda, né? Essa história de José, tanto de José quanto de Daniel, são histórias que marcam a nossa vida, são pessoas que podemos imitar, devemos imitar, comportamento, atitude, e como foi dito aí também, acho que foi o Dedé que falou, a importância da casa, né? Como eles tiveram ensinamentos, princípios, para na hora que você está sozinho, ninguém está vendo, mas tem lá um de cima que está vendo, você tem um comportamento de maturidade, né? De ter sido lapidado, como o Osni falou. Então, a nossa vida precisa ser, a cada dia, lapidada pelo Senhor, porque nós não sabemos os desafios que nós vamos enfrentar. Mas em tudo que ele fazia, prosperava. Então, ele não... Um rapaz de 17 anos ser rejeitado pelos seus irmãos, não só rejeitado, queriam matá-lo,
E aí traz para os nossos jovens hoje. Né? Por muito menos o jovem, porque tem uma frustração, se mata ou mata a namorada porque ela traiu ele ou arrumou outro namorado. Ninguém hoje aceita um não. E esse jovem foi jogado lá na cova para ser morto. Aí ainda ganharam os trocados em cima dele, foi vendido para o Egito, lá prosperou com Potifar, fizeram calúnia, injustamente foi mandado para o cárcere, lá no cárcere, deu os 2 sonhos do copeiro, do padeiro, e ainda quando ele sai, ele fala, lembra-se de mim, porque eu estou aqui indevidamente. Passaram-se mais 2 anos, quando o faraó teve o sonho e ele foi, então, resgatado para interpretar o sonho. E aí passaram-se mais 7 anos de fartura e mais 2 anos de fome, e aí os seus irmãos aparecem diante da sua face. Aí eu fico pensando essa cena, né? E ele olha, ele conhece os seus irmãos. Claro que os seus irmãos nem imaginavam que seria ele, já adulto, trajado como egípcio. E o que me chama a atenção, eu até já falei outro dia sobre essa passagem, 45, do 5 ao 8, e bate bem com o título que o Marquinho colocou, Propósito de Deus para a nossa existência. Você parou para pensar o propósito que Deus teve na vida de José para a existência do Egito todo e para a existência das demais nações ao redor. Que Jacó estava em Canaã, ele desceu. Os povos desciam ao Egito porque só lá tinha mantimento. E ele fala assim, né? Deus me mandou aqui para a preservação da vida. E aí eu fico imaginando, olha, tudo que ele passou, mas a gente não vê ele murmurando aqui, tudo que ele punha a mão prosperava porque ele era fiel, e ele preservou a vida de milhares e milhões, talvez, de pessoas, porque todo o Egito e todas as cidades que estavam ao redor do Egito. E por causa da fidelidade de um homem. Então, qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Qual é o propósito da nossa existência aonde estamos? Na família, no trabalho, convivência com as pessoas. Qual o propósito? Já se perguntou? As pessoas olham para você com um olhar assim de admiração, de ver como você passa por adversidade, sempre de bem com a vida? Porque eu já vi cristãos passando por adversidade só murmurando, só não blasfemaram porque faltou oportunidade, mas eu não sei se essa oportunidade não vai chegar ainda. Então, qual o propósito de Deus para a nossa existência? Temos que ter um propósito. E se alguém admirar você pela fidelidade, glória a Deus, a honra é dele. Mas é importante nós analisarmos, né, as histórias registradas e a gente se identificar nelas, trazê-las para os nossos dias. Então, José é um jovem que deve ser admirado por todos nós pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela sua fidelidade a Deus. Como Daniel também. Ele colocou no seu coração não se contaminar. Pronto, acabou. Ele era jovem também. Cerca de 17 anos, não se contaminar. Ah, mas tem iguarias, tem vinhos, tem bebidas, tem manjares. Não, eu não vou me contaminar e pronto. E pagou o preço que foi, e Deus honrou e o elevou naquela categoria que nós sabemos, assim como José. Então, glória a Deus pela palavra, pelos comentários. É importante mesmo a gente observar esses servos valorosos e trazer para a nossa vida hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Irmãos, vamos orar encerrando. Amém. Se alguém tiver um pedido de oração aqui, a gente já ora e a gente encerra. Eu peço a oração, pastor Carlinhos, para a minha sogra. Ela está numa situação meio complicada, a saúde, a idade de seus 80 e pouco, passa dos 80, né? E não está lá muito bem. Peço oração para ela. E, como sempre, para a nossa nação, para o nosso país, para que tenhamos dias melhores. Amém, Dedé. Amém, amém. Acho que aí a vida do Lore aí, né? O Lore comentou hoje cedo aí, no começo, que vai fazer amanhã uma consulta, então a vida do Lore aí também. Lorival trouxe um versículo muito oportuno para a palavra, muito bom. Mais alguém? Tem algum pedido? Acho que não, pastor. Eu vou lembrar alguém de a gente orar pela Mariana.
Mariana, ela esteve no hospital, a febre chegou a 41 graus, e provavelmente não é a bactéria, porque ela está lutando com aquela bactéria na bexiga, tudo, no rim, mas estão achando que é dengue. Estão achando que é dengue pelos sintomas. Então, ela fez os exames da dengue, fez ontem, vai ficar pronto, acho que depois de 3 dias, e então ela está lutando com a sua saúde. Então, a Mariana, uma jovem lá da igreja, então vamos orar pela Mariana. Amém. Então, ninguém mais? Então, vamos orar. Pai amado, Deus poderoso, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez nos reunirmos, ó Deus, com esse grupo tão abençoado, tão comprometido com a tua palavra, com, ó Deus, os exemplos que são mencionados na tua palavra, que queremos também, ó Deus, colocá-los em prática nas nossas vidas. Dá-nos forças, ó Pai, para sermos fiéis, para sermos lapidados, para sermos maduros, para brilharmos a tua luz, sermos sal da terra, Pai, para salgarmos esse mundo tão depravado, tão caído, um mundo, ó Deus, perdido, ó Deus, e nós estamos aqui para fazer a diferença. Ajuda-nos, a cada um, na sua individualidade, no seu contexto, a sermos bênçãos nas tuas mãos. Olhamos agora para a história de José, Deus, que experiência maravilhosa, dura, mas maravilhosa, que serve como encorajamento para cada um de nós. Mas colocamos agora, Senhor, esses pedidos de oração, a Mariana, Senhor, que está lutando com relação à febre, não sabemos se é dengue ou não, oramos, clamamos por ela e declaramos na autoridade do nome de Jesus o teu cuidado, sobremaneira, o teu cuidado, Deus, especial sobre a vida dela, Senhor. Tira toda aquela febre, aquele mal-estar, Senhor, aquela bactéria também, que ela está lutando com aquela bactéria na bexiga. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, que tem todo o poder. Oramos pela sogra do Dedé, Senhor, que tem mais de 80 anos, não está muito bem de saúde. Senhor, visita a vida dela com o teu poder, que ela possa saber que o Senhor é Deus, que o Senhor tem sempre um cuidado especial para aqueles que são seus. Então, nós oramos para que ela tenha também um compromisso contigo, que te conheça como Senhor e Salvador, e cuida da saúde dela, Pai. Nós clamamos pela vida, pela saúde, pela restauração física do seu organismo. Oramos, Senhor, pelo Lorival, que vai fazer essa consulta. Deus, estamos pedindo que o Senhor prepare o melhor para que ele faça essa cirurgia, que possa fazer esses ligamentos desses tendões rompidos, e o Senhor é Deus que pode preparar o melhor. Então, nós continuaremos orando com fé, com confiança, esperando no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus que pode nos ouvir. Oramos pela nossa nação, o Brasil, liberta o Brasil da mentira, do caos político e econômico, desses homens malignos que estão aí, querendo a destruição desta nação, mas nós continuaremos declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. Então, ó Pai, tenha misericórdia dessa nação. Sabemos que as coisas estão caminhando para o cumprimento das tuas profecias, e nós sabemos que vai ser cumprida. Mas por um espaço de tempo, se o Senhor quiser, se o Senhor tiver compaixão e misericórdia do Brasil, o Senhor pode dar a oportunidade para esta nação se render aos teus pés, para essa nação reconhecer que existe um Deus que pode ajudar e que venha algo sobrenatural sobre esta nação, para que saibam que foi o agir do Senhor, como diz a tua palavra, agindo eu, quem impedirá? Para que não seja partido, não seja homem, mas que seja o Deus Todo-Poderoso, agindo e destacando, ó Pai, nesse caos político e econômico. Então, nós continuaremos orando. Tenha misericórdia, tenha compaixão, perdoe o pecado desta nação, sara esta nação, converte esta nação aos teus pés e corrija onde for necessário. É o nosso pedido. Guarda o teu povo, protege, livra o teu povo que se chama pelo teu nome. Dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz, abençoada, um sono reparador, e o despertar amanhã segundo a tua vontade. Dá-nos um dia produtivo, um dia abençoado, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, Amém. irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um.